Oi gente, tudo bem? Hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre a formação do Estado brasileiro. O período do primeiro reinado de Dom Pedro I foi essencial para a independência do Brasil, porque nessa época que Portugal tinha se separado do Brasil, o Estado brasileiro precisava estabelecer uma Constituição, porque estava tendo muita instabilidade política e econômica, além das disputas políticas. E aí, Dom Pedro I estabeleceu a Constituição de 1823, onde o voto, as pessoas que podiam votar eram apenas as que tinham grande renda anual e quem tinha muitas terras e produção de mão de obra, que era muito valorizada na época. Além disso, foram estabelecidos 3 poderes, que eram o judiciário, o legislativo e o executivo, que eles estão na Constituição até hoje. Porém, durante essa aliança entre a elite e o Império, ela meio que se rompeu, porque aconteceram muitas intrigas entre José Bonifácio e Dom Pedro I, além de que a elite achava que Dom Pedro I estava tendo um governo muito autoritário e Dom Pedro queria mais poder. Então, eles decidiram cancelar essa antiga Constituição. E nesse período, muitas pessoas foram exiladas do Brasil e os membros, presos. E esse período foi chamado de Noite da Agonia. Depois disso, eles decidiram estabelecer uma nova Constituição de 1824, que Dom Pedro queria uma monarquia constituinte liberal. E aí ele tentava meio que mesclar os dois jeitos de governar. Além dos 3 poderes que já tinham sido estabelecidos anteriormente, ele adicionou o poder de moderador, que era quando apenas o imperador podia tomar decisões naquele poder. E aí, nessa época, a Igreja Católica era a religião oficial do país, mas mesmo assim, esse novo governo estava tentando meio que tirar o poder da Igreja. Sistema eleitoral e político no Brasil imperial. Como é que funcionava a votação? A votação era assim: somente homens com mais de 25 anos podiam votar. Assim acabava excluindo uns grupos, tipo os escravos, as mulheres, menores de idade e analfabetos. Também na votação, grande parte, a maioria, eram pessoas que tinham bastante dinheiro, pessoas ricas, que votavam. Também as eleições eram muito fraudadas, principalmente pelas elites. No final do período colonial, o Brasil passou por uma crise. Por quê? Porque caiu as exportações, deu crise nas exportações e principalmente pela concorrência com a Inglaterra e com outros países internacionais. Continuando o que Alex falou, basicamente os empréstimos dos bancos ingleses para o governo brasileiro de Dom Pedro I, que eram feitos para poder pagar as indenizações de Portugal, que era um país que estava em crise econômica na época, agravaram muito as negociações de reconhecimento da independência do Brasil. E por isso a Inglaterra exigiu 2 coisas para conseguir reconhecer a independência do Brasil. Ela exigiu os benefícios comerciais, que basicamente deixavam as taxas de importação mais baixas para a Inglaterra, e também a proibição do tráfico negreiro, que não foi um sucesso, apesar de ter sido consolidado por Dom Pedro I, não foi um sucesso porque a pressão das elites sociais fez com que acabasse com isso, porque eles queriam utilizar os escravos para poder trabalhar com a mão de obra. O Brasil, ele acatou em parte essas exigências para poder conseguir o reconhecimento da independência. Porém, eles não eram um país tão independente assim, porque eles precisavam do fornecimento de matéria-prima de outros países. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Confederação do Equador. Basicamente, em 1824, Pernambuco voltou a sediar atos de rebeldia, em que eles eram contra o poder do Rio de Janeiro, com ideais federalistas e também republicanos. Os federalistas, eles eram contra o Império do Rio de Janeiro, mantido por um imperador português. E os republicanos defendiam o fim da monarquia e também a criação de repúblicas controladas pela elite. Além disso, esses 2 ideais eram muito fortes no Pernambuco nessa época, o que gerou descontentamento com a dissolução da Assembleia Constituinte, a criação da Constituição de 1824 e também a criação do poder moderador. Bom, Frei Caneca ele foi um importante líder religioso e político da região de Pernambuco, onde ele buscava a autonomia das províncias e o republicanismo. Ele participou da Revolução Pernambucana,
onde buscava a autonomia da região em relação a Portugal e também a criação da República Livre. Mesmo com a sua derrota, ele ainda assim continuou em busca da liberdade e da justiça. Após a independência do Brasil, ele também participou da Confederação do Equador, que era um movimento contra o poder centralizado em Dom Pedro I. Porém, esse movimento ele foi reprimido e Frei Caneca ele foi preso e também fuzilado por tentar buscar a liberdade e a justiça. A Guerra da Cisplatina ela ocorreu entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio Prata pelo controle da região da Cisplatina. Bom, essa guerra ela trouxe diversas perdas, né, diversas consequências para ambos os lados, tanto político quanto econômico, e ela também acabou com a independência de Uruguai, medida pela Inglaterra, que buscava o controle político da sua região.